Salve, fiel torcida! Hoje é dia de dar uma respirada funda e se preparar para uma notícia que está dando o que falar nos bastidores do nosso timão. A disputa entre o Sheik pela SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Corinthians está pegando fogo e promete balançar o eixo do futebol brasileiro. É uma guerra de bilhões. Os olhares estão fixos em dois gigantes do futebol mundial, o dono do Newcastle e o dono do PSG, ambos investindo suas fichas nessa negociação que pode mudar o destino do nosso amado clube. A importância da SAF para o Corinthians não pode ser subestimada. Estamos falando de uma reestruturação profunda, uma transformação que pode trazer não apenas recursos financeiros, mas também uma nova era de profissionalismo e competitividade. Em um futebol cada vez mais globalizado e financeiramente exigente, a SAF se apresenta como uma saída necessária para dar ao Corinthians a força que a Fiel merece. Afinal, estamos acostumados com grandes conquistas, e nada mais justo que o clube que tem a maior torcida do Brasil esteja à altura de suas tradições. Mas o que está em jogo aqui? O futuro do Corinthians, suas competições e, claro, a emoção que envolve cada torcedor. A entrada de novos investidores pode significar novas contratações, um planejamento mais robusto e até mudanças estratégicas que podem levar nosso time de volta ao topo do futebol brasileiro e, quem sabe, ao cenário internacional. Essa disputa não é apenas uma briga financeira, é uma luta pelo coração da Fiel e pelo futuro do nosso clube. Nos próximos capítulos, vamos explorar diversos ângulos dessa negociação. Vamos entender como a entrada de um novo investidor pode impactar o desempenho do time dentro de campo, e como essas mudanças financeiras podem refletir diretamente nas contratações e na comissão técnica. Além disso, discutiremos as implicações financeiras dessa transação e até mesmo revisitar momentos históricos do Corinthians que podem nos ajudar a entender o que está por vir. Prepare-se, porque a emoção vai ser intensa. Agora, vamos analisar como a entrada de um novo investidor, seja ele o Sheik dono do Newcastle ou do PSG, pode impactar o desempenho do nosso timão dentro de campo. O que isso significa para o elenco, para a comissão técnica e, claro, para a nossa tão amada fiel torcida? É um dilema que todos nós estamos tentando entender, e a resposta pode ser cheia de nuances. Primeiramente, a chegada de um novo investidor geralmente vem acompanhada de uma injeção de capital. Isso pode abrir portas para contratações de jogadores que sonhamos em ver com a camisa alvinegra. Imagina só, Fiel, um atacante de renome mundial, um meio-campista criativo ou até mesmo um zagueiro de peso que chegue para dar aquela segurança que todos queremos. Com um investimento robusto, a estrutura do Corinthians pode se fortalecer, permitindo não apenas a compra de novos talentos, mas também a manutenção de nossos principais jogadores, evitando que eles sejam seduzidos por propostas de clubes europeus. Além disso, um novo investidor pode trazer uma nova filosofia de trabalho. Muitas vezes, isso se traduz em mudanças na comissão técnica, que pode ser renovada com profissionais que têm uma visão moderna do futebol. Isso não é apenas uma questão de quem é o treinador, mas de uma mentalidade que pode impactar toda a estrutura do clube. Uma nova abordagem tática, que pode envolver a implementação de novas tecnologias e métodos de treinamento, poderia elevar o nível do nosso time, tornando-o mais competitivo não apenas no Brasil, mas também nas competições internacionais. E como a fiel torcida reage a tudo isso? Há uma mistura de esperança e desconfiança. A esperança vem do desejo de ver o Corinthians novamente na disputa por títulos e conquistas, algo que é quase uma obrigação para um clube da nossa grandeza. No entanto, a desconfiança é natural, pois já vimos diversas promessas não se concretizarem no passado. A relação entre torcedores e investidores pode ser complicada, e a Fiel, com sua tradição e paixão, não aceita menos do que o melhor para o seu clube. Para ilustrar isso, vamos lembrar de momentos em que contratações de peso mudaram a cara do Corinthians. Quando o clube trouxe jogadores como Ronaldo Fenômeno, a expectativa era altíssima, e a torcida se uniu em torno de um sonho. Agora, imagine a possibilidade de um novo craque, um verdadeiro ícone, que possa não apenas jogar, mas também inspirar a Fiel e elevar o moral do elenco. O impacto disso vai além das quatro linhas, criando uma atmosfera de vitória e confiança que pode ser contagiante. Por isso, é fundamental que a comunicação entre o clube e a torcida seja transparente.
A Fiel precisa entender o que está sendo planejado e como cada passo está sendo dado. A expectativa é sempre alta, e cada movimento deve ser feito com cautela. A torcida precisa sentir que está participando desse processo de transformação e que suas vozes são ouvidas. Afinal, o Corinthians é um clube do povo, e a fiel torcida é a alma do timão. E então, Fiel, o que vocês acham que pode acontecer se um desses sheiks realmente assumir o controle da SAF do Corinthians? Será que isso vai trazer a mudança que todos queremos? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos nessa discussão, porque o futuro do nosso timão está em jogo. Agora que já exploramos como as mudanças podem impactar o desempenho do nosso Corinthians em campo, é hora de dar um passo adiante e entender as implicações financeiras dessa negociação. A SAF do Corinthians não é apenas uma mudança na gestão, é uma revolução que pode transformar o clube em termos de valor de mercado e competitividade. O que isso significa para a fiel torcida? Vamos decifrar esse mistério. A SAF do Corinthians tem um potencial de valorização imenso. Com o Sheik na jogada, o que antes era apenas uma discussão entre torcedores e conselheiros se torna uma realidade palpável. Estamos falando de cifras que podem beirar a casa dos bilhões. Apenas para termos uma ideia, clubes que foram adquiridos por investidores internacionais recentemente passaram por uma transformação drástica em suas finanças e desempenho. Isso deixa a Fiel em polvorosa com a ideia do que pode vir por aí. Um aspecto interessante é que a SAF do Corinthians pode se tornar uma referência no Brasil e na América Latina. O Timão, sendo um dos clubes com mais torcedores e uma marca forte, tem tudo para ter uma valorização avassaladora. Isso não só trará um fluxo constante de receitas, mas também pode abrir portas para parcerias comerciais e novos contratos de patrocínio que vão muito além do que imaginamos. Imagine o Corinthians fechando acordos que elevem ainda mais sua marca e seu prestígio. Além disso, devemos considerar a comparação com outras grandes transações. Olhando para o passado, a aquisição do Manchester City pelos Sheik Árabes, por exemplo, revolucionou não apenas o clube, mas também a Premier League como um todo. O investimento não se limitou a contratações, mas também se estendeu à infraestrutura e à formação de jogadores. O mesmo pode acontecer com o Corinthians, que pode usar esses recursos para modernizar suas instalações e desenvolver suas categorias de base. Isso é crucial para garantir que o clube não apenas prospere agora, mas também no futuro. A SAF pode ser um passo importante para a profissionalização do clube. Com uma gestão mais focada e estratégica, o Corinthians pode deixar de ser apenas um gigante do futebol brasileiro e se tornar um protagonista no cenário internacional. Imagine o Timão disputando de igual para igual com os grandes da Europa, trazendo reforços que possam fazer a diferença nas competições. Isso não é apenas um sonho, é uma possibilidade real que pode se concretizar com uma boa gestão financeira. Entretanto, é preciso lembrar que todas essas mudanças vêm com seus desafios. A fiel torcida precisa estar ciente de que uma nova estrutura pode levar tempo para se estabelecer. É um processo que exige paciência, mas a recompensa pode ser grandiosa. O importante é que o amor pelo Corinthians continue sendo a força motriz por trás de cada decisão. A torcida deve estar unida, independente do que aconteça. Afinal, somos todos Corinthians. E você, torcedor? O que acha que vai acontecer com a parte financeira do Corinthians se um desses sheiks assumir a SAF? Será que estamos prontos para essa revolução financeira? Compartilhe suas ideias nos comentários e vamos discutir como o futuro pode ser promissor ou até mesmo desafiador. Agora que já analisamos a questão tática e financeira, vamos fazer uma viagem pela história do nosso querido Corinthians e entender como a SAF pode representar uma nova era. O Timão tem uma rica trajetória, marcada por momentos de glória, superação e, claro, a paixão inabalável da Fiel. Neste capítulo, vamos revisitar alguns desses momentos e discutir como essa nova fase pode se conectar com o que o Corinthians sempre representou. O Corinthians é um clube que nasceu de um sonho. Fundado em 1910, o Timão sempre foi mais do que um time, é uma instituição que representa a voz do povo. Ao longo das décadas, vivemos grandes vitórias, como os títulos do Campeonato Brasileiro e a inesquecível conquista da Copa do Mundo de Clubes em 2000 e 2012.
Esses momentos são parte da nossa história e ajudam a moldar a identidade do clube. Mas, como sabemos, a trajetória também é feita de desafios. A Fiel sempre esteve ao lado do Corinthians, mesmo nos momentos mais difíceis. A SAF pode ser um divisor de águas, criando uma nova narrativa para o Timão. Se olharmos para o passado, veremos que o Corinthians já passou por transições que mudaram seu curso. A construção da Arena Corinthians, por exemplo, foi um marco que trouxe uma nova era não só em termos de infraestrutura, mas também em termos de receita e visibilidade. Agora, com a SAF, estamos diante de mais uma oportunidade de reescrever nossa história. Além disso, a comparação com outros clubes que passaram por processos semelhantes nos ajuda a entender o potencial que a SAF pode ter. O Flamengo, por exemplo, se reestruturou e se tornou um verdadeiro exemplo de gestão. Através de decisões acertadas, o clube carioca voltou a ser protagonista no futebol brasileiro e sul-americano. É essa transformação que o Corinthians também pode buscar, alinhando sua rica história a uma gestão moderna e eficiente. Mas, claro, isso não significa que devemos esquecer nossas raízes. O Corinthians é um clube que nasceu do povo, e a fiel torcida é o verdadeiro coração do Timão. Essa relação deve ser respeitada e cultivada. A SAF precisa entender que o Corinthians é uma entidade que vai além do dinheiro, é um símbolo, uma paixão e uma forma de vida para milhões de pessoas. Portanto, qualquer mudança deve levar isso em consideração. A chegada de investidores pode ser uma chance de trazer recursos, mas é crucial que a identidade do Corinthians permaneça intacta. Os valores que nos tornaram o que somos, a luta, a garra e a paixão, devem estar sempre presentes. E, para isso, a Fiel precisa ser ouvida. A torcida deve participar desse processo, garantindo que o clube continue sendo um reflexo de suas aspirações e sonhos. Agora, vamos lembrar de momentos históricos que refletem essa conexão entre passado e futuro. A conquista do primeiro título brasileiro em 1990, por exemplo, foi um marco que uniu a torcida em um só grito. A emoção daquela vitória, a celebração nas ruas, tudo isso é a essência do Corinthians. A SAF pode trazer novos títulos, mas a emoção de conquistar algo juntos, como uma família, deve ser mantida. E o que dizer da luta contra a corrupção na gestão do clube? O Corinthians sempre foi um exemplo de resistência e superação. A SAF deve ser uma oportunidade de garantir que essa luta continue, com transparência e responsabilidade. O passado nos ensina que a força da Fiel é inabalável, e essa força deve ser canalizada para um futuro brilhante. E aí, Fiel? Como vocês veem essa nova fase do Corinthians? Acham que a SAF poderá trazer um novo capítulo glorioso para nossa história? Deixem suas opiniões nos comentários, porque a voz da torcida é sempre um guia fundamental na trajetória do nosso timão. Ao final de nossa jornada pela análise da SAF do Corinthians, é hora de integrar todos os ângulos que exploramos e refletir sobre o futuro do nosso amado clube. Desde a tática dentro de campo até as implicações financeiras e a rica história que carregamos, cada aspecto nos leva a um único ponto: a importância da fiel torcida e o que podemos esperar dessa disputa bilionária. Estamos vivenciando um momento crucial, e cada movimento pode significar uma reviravolta não só para o Corinthians, mas para o futebol brasileiro como um todo. O que se desenha à nossa frente não é apenas uma nova fase, mas uma oportunidade de transformarmos o Corinthians em um verdadeiro gigante global, capaz de competir de igual para igual com os melhores do mundo. E tudo começa com essa decisão sobre a SAF. A presença de Sheik na disputa pela SAF traz à tona um potencial de investimento sem precedentes. Isso pode resultar em contratações que vão desde jovens promessas a estrelas consagradas, contribuindo diretamente para a qualidade do nosso elenco. Mais do que isso, a renovação da comissão técnica pode trazer novas ideias e estratégias, revitalizando a equipe e aumentando nossas chances de sucesso nas competições. Com isso, a emoção da Fiel pode ser ainda mais elevada, com a esperança de títulos e grandes conquistas. No entanto, essa transformação não se limita às 4 linhas do campo. O aspecto financeiro da SAF é igualmente importante. A possibilidade de um fluxo consistente de receitas pode garantir a sustentabilidade do clube a longo prazo,
permitindo investimentos em infraestrutura, categorias de base e desenvolvimento. Isso é fundamental para garantir que o Corinthians não apenas se mantenha relevante, mas que também cresça de forma sólida e estruturada. Ainda assim, é essencial que a história do clube seja respeitada. A fiel torcida não deve ser vista apenas como um número na contabilidade, somos parte integrante dessa história. A transparência na gestão e a comunicação com a torcida são essenciais para construir a confiança e a união que sempre foram características do nosso time. O Corinthians não é só um clube de futebol, é uma paixão que une pessoas de todas as idades e classes sociais. Cada torcedor joga um papel na história que estamos prestes a escrever. Por fim, a disputa pela SAF do Corinthians é uma montanha-russa de emoções. Estamos diante de um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. As expectativas são altas, e a pressão é grande. O Timão precisa da força da fiel torcida mais do que nunca. Juntos, somos imbatíveis. O que será que nos aguarda nessa nova era? Quais serão os próximos passos? Deixe suas opiniões e expectativas nos comentários. A Fiel sempre foi e sempre será a voz do Timão. Vamos juntos nessa jornada, porque o futuro do Corinthians é brilhante, e a história ainda está sendo escrita. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos trazendo as melhores notícias do Timão. Até a próxima, Fiel!